Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista desta sexta-feira 13, fato do dia: o antissemitismo da esquerda. Isso tá dando o que falar nas redes e eu acho que é algo que a gente tem que olhar os fatos, entender e se posicionar. E para você não cair em narrativa, porque aí o seu posicionamento se enfraquece, as pessoas não te levam a sério, a gente tem o Narrativas Antagonistas. Como é que funciona isso aqui? Diariamente a gente faz esse exercício de sanidade mental. Primeiro eu trago para vocês os fatos. Depois eu trago para vocês a narrativa da direita, a narrativa da esquerda e em seguida a minha opinião. E eu quero saber também a sua opinião. Já deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você pensa sobre este tema de hoje. Não esquece de deixar também o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e me falar: você é da turma que está aqui para ver ao vivo diariamente às 5 da tarde ou você é da turma que maratona o Narrativas Antagonista? Pois é, vamos agora ao fato do dia: o antissemitismo na esquerda brasileira. Combinado? O governo brasileiro está enfrentando um grande problema de popularidade nas redes sociais devido ao posicionamento na guerra sobre Israel. Isso saiu no noticiário do Estadão. Existe uma empresa que faz um rastreamento de redes com inteligência artificial e ela acaba de divulgar uma pesquisa. A AFP Exata Inteligência Digital começou a rastrear a aprovação do governo diante deste caso. Aí, 2 pontos muito importantes. O primeiro, o uso da palavra ataque terrorista. O presidente Lula chegou a usar, mas, por exemplo, a nota do Itamaraty não falou sobre ataque terrorista, nem na morte de brasileiros. E depois a gente teve aí um trabalho muito forte da oposição com a história de não falar a palavra Hamas ou não dizer que o grupo Hamas é terrorista. Isso não foi dito em nenhum momento pelo governo. Por outro lado, o pessoal da oposição fez um forte uso dessa história devido a ligações anteriores que o PT tem com o Hamas. Quando o Hamas foi declarado uma organização terrorista e proscrita do Reino Unido, deputados do PT assinaram uma declaração em apoio ao Hamas. O Hamas fez uma declaração comemorando a posse do presidente Lula, a vitória do presidente Lula aqui no Brasil, melhor dizendo. Isso foi utilizado de forma exaustiva nas redes e teve um impacto na aprovação que a gente vai ver agora. Em pouquíssimos dias, os que classificam o governo Lula como bom ou ótimo reduziram em 0,6%. Os que veem a gestão como regular reduziram 0,1%. E os que avaliam a gestão como ruim ou péssimo cresceram 0,7%. É pouco, é muito pouco, mas a empresa de pesquisa diz que é algo preocupante porque revela uma tendência. A aprovação do governo não é tão distante da desaprovação. São 40,8% que aprovam, 33,9% que reprovam e 25,3% que veem o governo como regular, segundo esta análise que é feita com inteligência artificial. No dia de ontem, o presidente Lula já fez uma postagem, a primeira postagem que aparece uma imagem dele após a cirurgia, e ele já fala claramente em ataques terroristas. Ele diz: conversei agora há pouco por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeci o apoio para a operação de retirada dos brasileiros
que desejam retornar ao nosso país. Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares de vítimas. E aí coloco o Brasil à disposição para tentar encontrar um caminho de paz. Agora, mais uma vez, não cita o nome do Hamas, mas já fala claramente em terrorismo e traz aí uma proposta, né, de retirada das pessoas por um caminho humanitário. Também o presidente Lula solicitou já que as crianças levadas como reféns sejam devolvidas, que se priorize as crianças. Ele entrou com uma nova atuação nessa história. Enquanto isso ocorre, perfis famosos da esquerda brasileira têm feito declarações que são julgadas como antissemitismo. A gente já tem aquela história do assessor, que eu já falei no Narrativas do Antagonista passado, que já saiu na Cruzoé, que já saiu no Antagonista, que ele foi lá zombar de uma moça que era refém do Hamas. Era uma pessoa que publicava foto da bandeira de Israel com uma barata no meio. Ele foi demitido do gabinete onde ele trabalhava, mas ele estava até outro dia fazendo live com o ministro Paulo Pimenta. Ele foi recebido oficialmente pelo ministro Alexandre Padilha, ele foi recebido pelo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos e tirou foto. Ele tem uma longa relação com a esquerda brasileira, apresentou gente do Hezbollah a pessoas muito importantes da esquerda. Então, assim, essa conversa ainda está lá, porque não é do dia para a noite que ele fala algo assim. E aí tem um tweet que virou um rastilho de pólvora de um jornalista que é ligado ao PT, o Breno Altman. Ele diz o seguinte: podemos não gostar do Hamas discordando de suas políticas e métodos, mas essa organização é parte decisiva da resistência palestina contra o Estado colonial de Israel. E aí vem a frase: relembrando o ditado chinês, neste momento não importa a cor dos gatos, desde que caçem ratos. Essa é uma pessoa que tem, vamos dizer, um relacionamento muito próximo com a cúpula do PT. Aqui a gente vê nessa foto histórica que foi feita na despedida a Fidel Castro, Breno Altman, você vê ali à direita de camisa preta, junto com a mais fina flor do petismo. Então, assim, é algo que vai aproximando esse tipo de pensamento cada vez mais do governo, e a oposição tem explorado isso nas redes. Uma outra manifestação que viralizou é de uma pessoa que ia dar aula para alunos na USP sobre o conflito. Eles iam paralisar a greve para ter a aula. Uma moça chamada Fernanda Mello, e esse tweet dela, enfim, virou assim razão de indignação de muitas pessoas, porque no anúncio da morte de uma brasileira assassinada pelos terroristas lá em Israel, ela publicou o comentário "foi tarde". E aí você tem, vamos dizer, uma gama enorme de manifestações antissemitas que vêm com a desculpa da história do decolonialismo ou de coisas assim, mas elas estão por toda a rede. Eu trouxe aqui algumas amostras, mas é o tempo inteiro, o dia inteiro a gente está vendo isso. Aqui, olha, hoje o povo palestino se rebelou contra o apartheid e o genocídio promovido por Israel. Falando não do povo palestino, da ação do Hamas. Tem piores. Eu estou a pouco mais de 2 dias de bombardeios sionistas para começar a dizer que o Hamas matou foi pouco. Aqui tem uma notícia de que o Black Lives Matter apoiou o Hamas. Aí a gente tem na internet brasileira já essa briga. E tão errados, os palestinos estão tentando sobreviver. E que eu saiba, Israel é quase um país terrorista com campos de concentração a céu aberto.
matou foi pouco. Esse aqui, estou de volta neste site com o único intuito de dizer: Hamas matou foi pouco. E aí, muita gente começa a fazer comparações, como o historiador Leonardo Lopes. Se o monarca tivesse dito: eu sou a favor de, se quiserem, criar um partido do Hamas no Brasil, provavelmente ele teria ganhado um cargo de assessor do governo. Então, isso está em ebulição. O Ministério dos Direitos Humanos, segundo uma reportagem da Globo News, disse que está monitorando as publicações islamofóbicas e antissemitas na rede social. Não temos até agora nenhuma ação de PGR, Polícia Federal, de nada nesse sentido, nem desses grandes grupos que se colocam contra discurso de ódio, aquele departamento do Ministério da Justiça contra discurso de ódio. Nada disso vimos ainda. Estes são os fatos. E aí, quais serão as narrativas de esquerda e de direita? E em seguida, a minha opinião. Vamos lá. A desinformação da extrema-direita brasileira é impressionante. Onde que se viu antissemitismo na esquerda? Na esquerda você tem muitas pessoas que são antisionistas, que é diferente. São pessoas que estão vendo o apartheid promovido há 75 anos em Israel, que transformou os territórios palestinos em verdadeiros campos de concentração. E essas pessoas acabam se manifestando. Agora, a extrema-direita brasileira fica aí com as suas fake news, mas tem a verdade que não dá para esconder. Enquanto eles estão culpando o Hamas, você pode discordar dos métodos do Hamas, mas que outra alternativa esse povo tem para sair dos campos de concentração em que foi colocado pelo Estado de Israel? É uma coisa que a gente precisa ter a liberdade de debater. O principal jornal de Israel bota a culpa pela guerra em quem? No Hamas? Bota a culpa no Netanyahu, nesse governante de extrema-direita, amiguinho de Jair Bolsonaro. A gente tem aqui na extrema-direita e nesses malucos evangélicos uma confusão, que eles acham que Israel é Israel da Bíblia. Eles estão lá na Guerra Santa deles falando do que eles nem sabem. E aí vem acusar a esquerda de antissemitismo. Como se o nazismo e o fascismo não fossem a extrema-direita que está aí estrebuchando, mostrando ao mundo a que veio. Então acho que é preciso dividir as coisas. Se colocar ao lado do povo palestino, como a esquerda tem feito, não é aprovar o Hamas. De jeito nenhum. E essa confusão não passa, como sempre, de fake news, de desinformação, dessa criminalidade que se tornou a direita do Brasil, né? Vocês lembram quando a gente alertava que o nazismo é de esquerda? E aí o mundo desse pessoal progressistinha ficava dizendo que a gente enlouqueceu? Vocês lembram que foram buscar até lá no governo da Alemanha gente para falar que a gente é maluco, que a gente estava errado, que a gente foi ridicularizado? Pois é, tá aí, né? Acuse-os do que você é. Você discorda 1 milímetro de um progressista, ele já cataplast e bota o nazista na sua cara. Mas aí, as declarações antissemitas, as declarações nazistas mesmo, de matou foi pouco, ódio aos judeus, esse pessoal perdeu completamente a cabeça, está colocando as manguinhas para fora. Mas por que está podendo? Porque tem um governo que deixa, que permite, que é próximo do Hamas. O presidente Lula não abre a boca para falar Hamas, por quê? Porque é o grupelho aí dos terroristas que ficou feliz porque ele ganhou a eleição. Então, assim, nós avisamos há muito tempo. E agora, assim, o governo está aí tentando
dourar a pílula, né? Mas o posicionamento é claro, né? O posicionamento é pró-Hamas. E aí, tem uma coisa que eu fico me perguntando. Ninguém percebeu ainda que aquela história de combate ao discurso de ódio era mentira para perseguir a direita brasileira? Porque quando é a direita, os heróis do 8 de janeiro são terroristas. Quando é o Hamas, não pode falar que é terrorismo. Quando é a direita, vocês viram o que aconteceu com o Monark? Vocês viram quanta gente foi tirada de rede social? Agora não abre o bico. Nós avisamos sobre o risco da esquerdopatia no poder. Você que fez o L por debaixo da mesa, fique sabendo. A responsabilidade é toda sua. Bom, e qual é a minha opinião sobre essa história? Vamos para o fato, que é o antissemitismo na esquerda brasileira. A minha opinião é que a inação diante de casos flagrantes de antissemitismo está comprometendo o tal do combate ao discurso de ódio e do combate ao neonazismo aqui no Brasil. As pessoas fazem a comparação de como está sendo a atuação diante de casos flagrantes de antissemitismo e de preconceito e de discurso de ódio da esquerda, principalmente aquela muito próxima do governo Lula, e como essas questões eram tratadas quando se tratava da direita. Vocês avaliem se esses discursos que a gente viu, essa coisa do tipo não importa a cor dos gatos desde que caçem ratos, fosse no governo Bolsonaro. Como é que agiriam STF, Polícia Federal, Ministério Público e boa parte da imprensa? Agiriam como se deve. Agora há uma leniência. E as pessoas comparam. Vamos comparar o seguinte: um ministro fez um pronunciamento cuja estética lembrava pronunciamentos nazistas. Caiu o ministro, um dos mais importantes. Você teve assessor que fez gesto que na internet é o tal do dog whistle de supremacia branca, que ele dizia que era um ok, foi processado, foi condenado. Por que agora coisas tão flagrantes vão ficando por isso mesmo? O tal do assessor que colocava lá a bandeira de Israel com uma barata no lugar e que zombou da moça que era refém do Hamas, estão dizendo que está tudo ok porque ele foi demitido do gabinete do deputado para quem ele trabalhava. Se fosse no governo Bolsonaro, estaria tudo ok? Porque ele fez live com o ministro Paulo Pimenta e mais um cara que era muito ligado a essas organizações que fizeram atentados na Argentina. Ele foi recebido pelo ministro Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos. Ele foi recebido pelo ministro Alexandre Padilha. E aí, não iam chamar? Quando você tem um jornalista famoso, que é de dentro do PT, falando isso, não vão fazer nada? Quando você teve coisas... Veja o que aconteceu com o Terça Livre da vida. Um monarca foi falar lá aquela pataquada que ele falou de que ele era favorável a ter um partido nazista. O cara foi banido do mundo. O cara nem morar mais no Brasil não pode aparecer na internet, contas confiscadas. Você tem pessoas falando coisas piores e nada acontece. A esquerda brasileira tem um raciocínio que a gente vê muito nesse pessoal do identitarismo, que é o tal do pessoal woke. O que é o identitarismo e o woke? Não é briga por pauta identitária, não. Eles têm um raciocínio que divide o mundo entre oprimido e opressor. E quem é oprimido? Quem eles escolhem. Não é quem foi realmente oprimido numa situação de opressão. Não interessa a sua história, interessa a sua origem e a sua identidade. Então vamos dizer, você foi oprimido a vida inteira, mas você é um homem branco, pronto, você é opressor. É assim que funciona a cabeça deles. E eles têm um raciocínio muito perigoso, que é o seguinte: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor.
É uma frase que filosoficamente até é verdade, mas o pulo do gato é para que eles usam? Eles usam para dizer que se você for oprimido, tudo que você faz é justificável. E o que é um oprimido para eles? É quem foi oprimido? É quem eles colocam num grupo que eles chamam de oprimido. Então, eles vão colocar aquelas várias camadas de opressão. Então, se a pessoa faz parte de um grupo que eles consideram oprimido, tudo que a pessoa faz tem que ser aplaudido. É esse raciocínio que leva a esquerda a aplaudir ato terrorista. Muita gente está falando, não confunda o Hamas com o povo palestino. Não sou eu que estou confundindo. A gente tem uma grande parte da esquerda falando Hamas matou foi pouco. Uma grande parte não, uma pequena parte. E uma grande parte da esquerda passando pano para isso. Ou porque concorda em silêncio, ou porque tem medo de ser alvo. Esse raciocínio do oprimido pode tudo e é oprimido quem eu decido ideologicamente que é algo muito problemático, está paralisando instituições que são majoritariamente de esquerda hoje, que são majoritariamente progressistas, sabem agir quando é a direita que extrapola, mas quando é a esquerda estão paralisadas. E sabe o que essas instituições estão fazendo? Estão prejudicando a confiança do brasileiro no combate a coisas sérias como o neonazismo, no combate à desinformação e discurso de ódio. Já está praticamente carimbado que isso era perseguição política. E aí, como é que vai lidar com essa questão que é séria? Essas instituições precisam acordar e fazer o trabalho delas, em vez de ficar agindo só com base em ideologia. Bom, esta é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Pode ir deixando aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com quem você gosta e de dizer para mim, você é da pessoal aí que vem toda tarde, 5 horas, para ver ao vivo, ou você maratona o Narrativas Antagonista? Quero saber, hein? Não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Um ótimo restinho de feriado e de sexta-feira 13 para vocês. Eu volto na próxima segunda. Um ótimo fim de semana e até lá.